Você já viu que um monte de gente fala o seguinte, ó, 7 regras do sucesso, 10 passos para ser bênção, 5 passos para isso, 10 passos para aquilo. Meu, alguém já te explicou os passos para você entender a Bíblia eficazmente, eficientemente? Quantas e quantas pessoas ensinam um monte de coisa, mas não te ensinam a como ter uma leitura bíblica eficaz e eficiente? Esse é o foco de hoje. Eu vou te ensinar como você ter, em um ano, um grande conhecimento bíblico e vai te colocar acima de muitas pessoas que já estão há muito tempo na igreja e patinam nesse conhecimento. E vamos lá, passo a passo. Qual é o primeiro passo? Uma leitura bíblica eficaz. Você pode ter feito vários planos de leitura. Aí você começou muito bem, você começou com Gênesis, olha que maravilha, várias histórias de Adão e Eva, Abraão, Jacó, José, lindo, maravilhoso. Só que aí daqui a pouco começa o Êxodo, depois vai para Levítico, aí Números, você vê todas aquelas gerações, e filho não sei de quem, quer filho, você dá conta, aí você vai ver lá Deuteronômio, repete 2, 3 vezes as mesmas coisas e você se perde, você desiste. Então como é que você consegue ler esses textos bíblicos, ou até mesmo você que já leu esses textos bíblicos, mas você não entendeu absolutamente nada, você fala assim, caramba, eu li tudo isso aí e não entendi nada, para que serve? Qual que é o sentido disso? Então eu vou te ensinar um passo a passo para que você leia esses livros e consiga interpretá-los da melhor forma possível. E para isso eu não vou te colocar aqui um monte de livro para você comprar, um monte de coisa para você ter, para que você possa ler. Ou então te colocar um monte de requisitos para que você gaste horas por dia, horas essas que você não temos. Então precisa ser algo eficaz, eficiente e que me dê entendimento profundo. Então, o primeiro passo para você, eu vou te mostrar que é importante você ter uma Bíblia. É isso, uma Bíblia. Ah, você tem uma Bíblia impressa? Não necessariamente uma Bíblia impressa. Mas tem que ter uma Bíblia. E aonde eu consigo essa Bíblia de forma eficiente que me ajude não só a leitura, mas até os planos de leitura e tudo mais? É o aplicativo YouVersion. YouVersion é um aplicativo gratuito que vai te ajudar muito. E como é que esse app funciona? Bem, você vai baixar o aplicativo YouVersion, vai fazer lá o login, a conta, e você vai ter essa página inicial aqui, esse home inicial. O que ele vai te ajudar aqui? Olha só. Você pode aqui clicar em Bíblia. Bíblia, você vai poder aqui escolher qual é o livro da Bíblia. E você que nunca leu a Escritura, já a primeira dica aqui. Eu vou ler aqui no YouVersion e vou escolher aqui qual que é a versão que eu tenho disponível. Aqui vai ter várias versões. Se você nunca leu a Bíblia na vida, nunca leu a Bíblia, teve dificuldade, é o primeiro encontro, escolha a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Ela é uma transliteração, não é uma tradução fiel, mas ela é uma tradução que é o foco de entender, de mostrar o sentido do texto. Então ela vai evitar vários textos que você não vai entender como jactanciosos, palavras que já são arcaicas do texto e você vai ter dificuldade. Então, NTLH. Outras versões interessantes aqui, se você já tem um tempo de igreja, já leu pedaços da Bíblia, já está lá, consegue já entender as conexões do texto bíblico, eu recomendo 2 versões, ou até mesmo 3 versões que você pode ler, que é a NAA, NVI, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, ou a NVT. Então essa aqui é importante, 3 versões. Então quando você conseguir ler um texto bíblico, por exemplo, vou escolher a NVI e eu vou fazer um plano de leitura e eu ler a Bíblia toda na NVI, quando eu for ler novamente, eu vou e mudo para a NVT ou para NAA, Nova Almeida Atualizada. E aí você vai conseguir ler o mesmo texto com outras versões. Mas esse aplicativo ele não só tem isso não. Ele tem muita coisa boa que vai te ajudar bastante. Por exemplo, eu vou ver aqui, eu posso fazer uma comparação. Então eu posso pegar um texto ou um versículo isolado e comparar ele com outras traduções que eu tenho baixado. Aqui eu botei só algumas versões, mas eu tenho diversas outras versões aqui para te ajudar. Aqui tem outras coisas muito interessantes aqui, não somente fazer a comparação do texto, mas eu posso fazer anotação aqui.
Aí eu escolho se eu posso fazer privado, se é somente para amigos, se é público. Posso fazer marcações, posso etiquetar ele e falar, marcar esse texto como uma lembrança importante, um texto que você viu. Então aqui eu posso fazer N coisas aqui. Eu posso criar uma imagem, colocar esse texto bíblico, compartilhar com outro texto que eu estou escrevendo sobre isso, enfim, várias coisas interessantes. E o que também tem interessante aqui é os planos, por isso que eu estou falando para você aqui. Planos de leitura bíblica de um ano, tem vários planos aqui de leitura bíblica. Você pode fazer aqui, você pode aqui, ó, toda a Bíblia toda em menos de um ano Roberts, várias versões aqui de leitura bíblica de um ano. Então, como é que funciona essa leitura? Eu vou clicar em uma aqui, amostra, mas você vai lá, você vai clicar, e aqui ele colocou aqui dividido por capítulos. Então, quando você atinge a meta, né? Quando você atinge aqui a leitura, ele vai ticar aqui e você vai seguindo aqui, ela vai te lembrando quanto falta para você passo a passo. E tem várias outras versões aqui que misturam capítulos de livros bíblicos diferentes um do outro. Isso é muito legal. Além disso aqui, você pode ter acesso a outros planos de leitura. Por exemplo, eu estou passando um momento de ansiedade. Então você vai pesquisar aqui planos ansiedade. Planos. E ele vai te mostrar todos os planos vinculados ao tema. Olha só que interessante. Você vai poder também ter um contato diário com outros assuntos muito importantes da Escritura. Esse aqui é um aplicativo vasto e gratuito. Não precisa fazer depois pago, não tem versão especial. Outra coisa interessante também aqui, que você todo dia aqui vai ter uma mensagem. Na semana do e aqui essa mensagem de vídeo de uma liderança ou de um membro de uma comunidade em qualquer lugar do Brasil, vai ter sempre uma devocional de um texto sobre o que está sendo falado no vídeo, vai ter uma análise para a parte de reflexão, então ele vai te ajudar a entender como é que funciona uma oração, uma reflexão diária. E aqui você pode escolher aqui, vai ter uma oração para você fazer uma leitura, uma imagem, e isso vai te ajudar bastante. Outra questão também que vai te ajudar, tem uma oração guiada. Então você pode botar oração guiada, tem um áudio aqui que você pode usar para fazer esse acompanhamento, para te ajudar a orar. Vai ter aqui versículos e meditações, reflexões para que você possa incluir na sua oração. Enfim, e o Version é a Bíblia que você precisa ter, caso você não tenha nenhuma Bíblia impressa, nenhuma Bíblia de estudo, ela vai te ajudar nisso. Então, isso aqui é o primeiro passo para você fazer, para você ter na sua leitura diária da Bíblia. Baixar o YouVersion, escolher aqui um plano de leitura anual da Bíblia e escolher NTLH se você nunca leu a Bíblia, ou NVI, NVT ou NAA se você já tem uma certa experiência com a Escritura. Agora eu tenho o aplicativo YouVersion, eu vou ler a Escritura, mas espera aí, eu vou entrar no mesmo problema que eu tive. Eu vou cair lá em Levítico e Números e não vou entender nada, absolutamente nada. O que isso tem a ver com Jesus? O que isso tem a ver com o Evangelho? O que tem a ver o Antigo Testamento com o Novo Testamento? O que tem a ver Levítico com Mateus, com Provérbios, com Apocalipse? Então agora vem a próxima etapa. A gente vai para o YouTube e eu vou colocar para você 2 canais que você precisa conhecer para te ajudar a leitura. E você vai no canal Bible Project Português. Esse canal é sensacional. Então, Bible Project em português. Lá vai ter vários vídeos sobre diversos assuntos para você entender a Escritura de forma completa. Mas o que eu vou falar para você aqui? O que você tem que ver? Você começou Gênesis. Então, antes de você começar a ler Gênesis, você tem que vir no Bible Project e assistir essa série aqui. Como é que essa série funciona? Aqui, ó, Gênesis 1, de 1 a 11. Então, onde você lê Gênesis de 1 a 11, assista esse livro, assista esse vídeo rapidamente. Vou só colocar aqui, ó. Você provavelmente já ouviu falar do primeiro livro da Bíblia. Ele se chama Gênesis. Olha só que bem legal hebraica, que é pronunciada Reshit, e a formatação do vídeo. Início. Há muitas histórias no livro de Gênesis.
E é fácil pegar uma delas e tentar dizer o que ela pode significar. Mas achamos que a melhor maneira de entender esse livro é... Eu vou pausar aqui para você só entender, porque você vai clicar aqui e vai conhecer. Qual que é o objetivo desse vídeo, dessas animações? É você conseguir entender que é uma narrativa que conecta as histórias dentro daquele livro, e todo aquele livro, em toda a narrativa de toda a escritura. Então por isso que é importante você ter acesso ao Bible Project. E vamos colocar aqui a sequência do livro. Então aqui vai ter essa série Torá, que são os livros, os 5 livros do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Escritura. Então você vai poder ver essa série aqui. E tem outras séries aqui também, ó, que são os panoramas do Antigo Testamento. Então, além desse vídeo aqui do Gênesis de 1 a 11, de Gênesis 12 em diante, você vai ter também o panorama aqui de Gênesis, que é em 2 vídeos. E qual que é o foco desse panorama? Ele vai fazer tipo uma análise geral. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e a sua história se divide em 2 partes principais. Os capítulos de 1 a 11 contam a história de Deus e do mundo inteiro. Depois temos os capítulos de 12 a 50 que realça a história entre Deus e apenas um homem, Abraão, e a sua família. Essas 2 partes estão conectadas por uma história que começa no capítulo 12. Então olha só que interessante. O foco desse vídeo aqui, aquele que eu mostrei anteriormente, ele vai analisar mais profundamente os livros do Pentateuco, que são os livros que você começou a ler em Gênesis. Já esse aqui são panoramas. Então o foco desse vídeo, eu vou chegar bem no finalzinho aqui, é ele sempre querer conectar ao foco principal do livro. Eu que um dia, um descendente... Mas você pode ver que todas exploram o mesmo princípio básico. Deus continua dando aos humanos a chance de fazer a coisa certa com o seu mundo, e os humanos continuam a destruí-lo. Essas histórias afirmam que nós vivemos num mundo bom, que tornamos mal, e escolhemos definir o bem e o mal por conta própria. Todos nós contribuímos para esse mundo de... Para não ficar muito longo o vídeo, eu só coloquei aqui. Qual que é o objetivo? Além dele separar o livro de Gênesis em 2 partes que se conectam no meio, ele sempre coloca acima dos textos, ele mostra no vídeo acima dos textos qual a correlação daquele livro, daquelas histórias com a metanarrativa completa da Escritura. Porque a Escritura é uma grande narrativa que conta a história da redenção, onde Deus socorre o povo, ele salva o seu povo, ele redime o seu povo por intermédio de Jesus Cristo. Então ele conecta o livro de Gênesis com essa metanarrativa. Então, segundo passo importante, baixou o YouVersion, escolheu o plano de leitura, vai no Bible Project, assiste os panoramas dos livros que você estiver lendo, antes de ler o livro. Então Gênesis vai ter 2 livros de panorama aqui. Quer se aprofundar um pouquinho mais, que eu também recomendo, é aquele livro que eu mostrei no início, aqueles vídeos que eu mostrei no início, que são da série Torá, ou vai ter a série do Evangelho. Cada trecho da Escritura, cada rol de livros, vai ter uma pequena série mais um pouco aprofundada, conectando aqueles livros entre si. Você vai gastar muito pouco, porque você vai ver um vídeo de 5 ou 10 minutos, uma vez, com bastante antecedência, dá até o próximo vídeo você assistir. Então ele vai te ajudar muito para você aperfeiçoar e angariar um conhecimento bíblico mais profundo já na primeira leitura. Diferentemente de muitas pessoas que leem a Bíblia sem nenhum apoio, ou sem um estudo bíblico, ou sem um acompanhamento de alguém para te ajudar, para tirar dúvida, ou lê a Bíblia esporadicamente, em trechos, em pedaços desconexos. Isso é o grande perigo. Então agora vamos recapitular. Você baixou o YouVersion, você começou um plano, você escolheu um plano, você entendeu como é que é o aplicativo, escolheu um plano de leitura de 1 ano da Bíblia, você vai ver o Bible Project, tanto aqueles vídeos sobre panorama daquele livro, como eu mostrei agora anteriormente, como assistir as playlists específicas de cada grupo de livros da Escritura, Pentateuco, os Evangelhos, os Poéticos, que lá tem no Bible Project. Agora eu vou te mostrar um outro canal no YouTube para você querer avançar mais, complementar mais o conteúdo. Se você ainda vê esses vídeos aqui desse canal, você agora vai estar num nível muito bom, muito excelente de leitura bíblica, de compreender o texto que você está lendo. Então, outro canal que eu vou ensinar para vocês aqui acessar chama Escola do Discípulo. Aqui são dois irmãos batistas.
É um canal sensacional. E aqui na Escola do Discípulo, você vai ver aqui as playlists, né, que ele tem aqui no canal. Aqui as playlists você vai ter playlist de Neemias, de Judas, de Hebreus, de Isaías, de todos os livros da Bíblia. Então são livros um pouco mais densos, só que com uma linguagem simples, só que com vários vídeos, para você entender e aprofundar ainda mais os vídeos. Então vamos imaginar você está lendo um plano de leitura de Gênesis. Você não vai ler todos os 50 capítulos num dia. Então, em média, vai ser 3 capítulos por dia, por exemplo. Então você pode começar no primeiro dia vendo um vídeo do YouVersion, do Bible Project, sobre o panorama daquele trecho da Bíblia. Aí você lê os 3 capítulos de Gênesis. No segundo dia, você pode ver mais um vídeo daquela série da Torá lá que eu mostrei anteriormente, os primeiros vídeos que eu mostrei. Você vê um vídeo daquele. Aí no terceiro dia, para não ficar sem vídeo nenhum, caso você tenha um tempo, você pode ver aqui um pouco dos vídeos sobre cada livro da Bíblia. E aqui no Escola do Discípulo, se você digitar aqui e procurar dentro dos livros aqui, dentro dos vídeos que tem nas playlists, panorama, você vai ter o panorama do Antigo Testamento, o panorama do Novo Testamento. O que é um panorama? Ele vai fazer uma abordagem bem por cima de todos os livros do Antigo Testamento. Então, qual que são os livros do Antigo Testamento? De Gênesis até Malaquias. Então, ele vai fazer uma análise por alto de todos os livros, qual que é a mensagem principal, qual que é o foco, qual é a correlação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com Jesus. Então, você também pode ver esse vídeo de panorama e vai te ajudar muito. Ou então, se aprofundar em cada livro da Bíblia e assim ter um grande conhecimento. Aqui também tem nessa Escola do Discípulo uma playlist que eu recomendo paralelamente para você ver, que chama-se A História do Cristianismo, que eu estou aqui abrindo no canal para vocês verem. Aqui tem 3, 6, 7 episódios muito bem editados sobre a história do cristianismo, desde Atos dos Apóstolos, desde a morte de Jesus até os dias atuais. Então você vai conseguir entender toda a história da igreja em vídeos muito bem feitos, muito bem editados. Então, se você nesse canal na Escola do Discípulo, conseguir entrar e dar uma olhada geral aqui sobre as playlists, sobre os vídeos, você vai ver que tem muito conteúdo e vai te ajudar bastante na sua leitura bíblica anual.